Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Você que trouxe o exemplar sagrado, Palavra de Deus, abra sua Bíblia, Evangelho segundo o registro de João. Abra por gentileza o exemplar sagrado, Evangelho de Cristo Jesus, segundo o relato de João. João, o capítulo de número 8. Evangelho escrito pelo evangelista João, capítulo de número 8. Vamos ler e fazer menção de alguns versículos. Externar a Deus meu sentimento de gratidão, de mais uma vez poder estar fazendo uso da Bíblia Sagrada, desta feita aqui na cidade de Araporã, juntamente com essa igreja tão abençoada e tão abençoadora. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. E louvar a Deus pela vida do pastor Dálcio, este homem de Deus visionário, que Deus tem colocado aqui na cidade de Araporã, para abençoar este povo. Que o Senhor Deus continue lhe abençoando, que não falte o óleo na sua cabeça, e que Ele continue lhe dando forças e sabedoria, para continuar fazendo a obra do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Aguinaldo, que nos convidou a estar ministrando aqui hoje e saudando estes homens de Deus. Estende-se meu abraço a todo o núcleo de obreiros, obreiras, que de uma forma tão especial compõem o corpo ministerial desta igreja. Comigo, pastor Geraldo Ostáquio, pastor Geraldo, nosso conselheiro teológico, ali na cidade de Itumbiara. Um grande amigo, homem de Deus, pregador, ensinador, e que Deus tem levantado para nos abençoar. Amém, queridos? Quero trazer o abraço, pastor Ubaldo Carneiro, a essa igreja, pastor Ubaldo, nosso pastor, ali na cidade de Itumbiara. E também do bispo Joel, ao pastor Dálcio. Deus abençoe. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus? Quantos aqui ainda têm fome de Deus? Versículo 1 a seguir está escrito: porém Jesus foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher fora apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais fossem apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Amém, queridos? Tomem vossos assentos, por gentileza. O Senhor é bom
e sua misericórdia, ela dura para todo o sempre. Queridos, eu quero ser bem paulatino. Esses dias estamos pregando a palavra de Deus, servindo o reino. Tem dias que a garganta, ela pede socorro, e nós temos que socorrê-la, porque é uma ferramenta de trabalho. E eu quero que os irmãos tenham paciência comigo, porque no final eu creio que dá tudo certo. Queridos, quando nós observamos a história da humanidade, dentro de um panorama, dentro de um todo, nós vamos perceber que a história, ela literalmente divide-se em pelo menos duas partes. Uma parte da história está antes de Jesus. A outra parte da história está depois de Jesus. Ou seja, Jesus é aquele que eu chamo, que nós identificamos como o divisor de águas. Antes de Jesus, a humanidade é uma coisa. Depois de Jesus, a humanidade se converte em outra coisa. Eduardo, quem é esse Jesus? Jesus, ele aparece um dia na história, nas terras áridas da Palestina, em algum lugar deste mundo que nós conhecemos geograficamente como Israel, Judeia, Galileia. E este Jesus, ele aparece pregando o evangelho do reino. Jesus, ele era um homem simples. Jesus, ele era tão simples que se Jesus entrasse aqui agora, talvez ele sentaria do seu lado, lhe cumprimentaria com a paz do Senhor, e dependendo do seu humor, você o ignorava, de tanta simplicidade. Quando se tratando do físico e daquilo que é natural, Jesus, um homem comum como qualquer um de nós. Jesus era tão comum que na noite em que Jesus fora traído para os soldados discerni-lo, Judas teve que olhar e dizer: não, eu vou passar uma senha, aquele que eu beijar, este é o homem, pode prendê-lo. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele profetiza sobre Jesus, ele fala sobre Jesus, e de Jesus ele diz que era um homem experimentado nos trabalhos braçais, queimado do sol, beleza nenhuma havia nele, ou seja, um homem comum. O porém é que sobre Jesus existe um diferencial. E qual seria esse diferencial, Eduardo? Um diferencial chamado de unção.
A unção que estava sobre Jesus era uma unção que lhe dava notoriedade. Haja visto que essa unção é uma unção que o próprio Deus, que o próprio Pai vai derramar sobre ele. Lucas capítulo de número 4, o evangelista diz que Jesus, ele volta a Nazaré, terra onde fora criado, cidadezinha onde cresceu. E quando ele volta a Nazaré, em um dia de sábado, como de costume, Jesus ele vai à sinagoga. Jesus, quando chega na sinagoga, logo lhe é dado uma oportunidade. Em toda sinagoga no território de Israel existia alguns móveis. Dentre esses móveis existia um baú no formato de uma arca, aonde continha todos os cânones sagrados do Antigo Testamento. Jesus, quando recebe esta oportunidade, ele vai lançar mão do livro do profeta Isaías. Logo Jesus, ele é um grande exegeta, já visto que os livros do Velho Testamento, naquela época não existia ponto, não existia vírgula, não existia contraponto, nem capítulo e nem versículo. Mas quando ele lança a mão, que ele abre o livro, que ele abre o rolo, ele começa a ler. Na medida em que ele começa a ler, ele também começa a interpretar. Na medida em que ele interpreta, ele também começa a aplicar. E ele começa a dizer: porque o Espírito de Deus é sobre mim, porque Deus me ungiu para curar os enfermos, dar vista aos cegos, ressuscitar os defuntos, dar forças para o aleijado. Ou seja, a unção que está sobre ele é impactante. Por quê? Porque aonde ele passava, o sobrenatural e o extraordinário logo acontecia. Ele chega em Betânia no quarto dia, e quando ele chega em Betânia no quarto dia, o homem já está entrando em estado de putrefação. Mas ele diz: retirem a pedra. E quando retiram a pedra, ele chega na porta do sepulcro e ele grita: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. A unção era impactante. Ele está saindo da Jericó, amaldiçoada por Josué, e está entrando na Jericó, construída por Herodes. E no meio do caminho, um cego grita e diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para e diz: meu filho, o que queres que eu te faça? O cego diz: que eu volte a enxergar. E Jesus diz: então veja. O cego volta a ver e Deus é glorificado. Agora percebam uma coisa:
esta unção que tem o poder impactante de aglomerar pessoas, essa unção que tem um poder impactante de chamar a atenção de milhões, é a mesma unção que vai ter o poder de atrair pelo menos 2 tipos de pessoas. Primeiro, esta unção, ela vai ter o poder de atrair amigos que querem estar perto do mestre, amigos que reclinam a cabeça no peito do mestre, amigos que são apaixonados pelo mestre. O porém é que a mesma unção, ela também terá o poder de atrair inimigos que eu considero como os inimigos da unção, inimigos que querem matá-lo, inimigos que querem colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça, inimigos que querem o seu fim, inimigos que querem paralisá-lo. E o interessante é que o problema da unção não começa em Jesus. 1000 anos antes de Jesus, Davi era um menino normal, ele era normal, até Samuel derramar o vaso de azeite na cabeça do menino. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera do menino. A partir daquele momento, a vida de Davi, ela nunca mais foi a mesma, porque a unção que estava sobre Davi, ela teve o poder de atrair a amizade de Jonatas, que era mais chegado do que irmão. Mas essa mesma unção atrai o ódio de Saul, que queria matá-lo a todo custo. Capítulo de número 8 do Evangelho escrito por João, Jesus está no mesmo contexto. Como assim, Eduardo? Os inimigos da unção, eles querem pará-lo. E os inimigos da unção vão se manifestar aqui em pelo menos 2 categorias, porque no texto vai aparecer os escribas e os fariseus, os inimigos de Jesus. O porém é que com os inimigos de Jesus está uma mulher, e esta mulher está sobre um jugo. E qual é o jugo que tem sobre essa mulher? Jesus. Ela fora pega no próprio ato do adultério, e na lei Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Meus irmãos queridos, permita-me extrair algumas lições de dentro desse texto para a noite deste dia. Permita-me extrair. Perceba que eles chegam com uma mulher sob um jugo, sob uma acusação, e o evangelista é fiel em dizer que quando eles chegam com esta mulher, ela é colocada no meio da multidão, ela é exposta no meio da multidão. E como era uma mulher e sob o jugo dos escribas e fariseus, eu acredito piamente que esta mulher, dentro do contexto no qual ela vivia, ela foi jogada, ela foi escorraçada aos pés do Cristo, aos pés de Jesus. Mas percebam uma coisa, ela está no meio da multidão.
sendo árduo o meio da multidão, sim, mas quando ela está no meio, isso quer dizer que ela está no meio da ameaça de morte. A multidão está com pedras na mão, apontando para a lei, para matá-la, esperando apenas o veredito de Jesus. Ela está no meio da ameaça de morte. Esta mulher também está no meio das grandes pedras que estão olhando para ela dizendo: nós vamos te matar. Esta mulher, ela está no meio da acusação, mas eu tenho uma palavra de Deus esta noite para a igreja de Araporã. E qual é a palavra, Eduardo? Perceba que Jesus também está no meio. E quando Jesus desce e começa a escrever no chão, ele está dizendo para aquela mulher: tem pedrada? Tem ameaça de morte? Tem acusação? Tem vento? Mas ninguém te mata, ninguém te atropela, o vento não te derruba. E não derruba por quê? Porque no meio das pedradas eu estarei contigo, no meio do vento eu estarei contigo, no meio da morte eu estarei contigo. Aleluia! É Jesus quem está no meio. É Jesus quem está no meio. É Jesus quem está no meio. Agora observe uma coisa. Observe uma coisa. Jesus está no meio, junto com esta mulher. Jesus está no meio. João capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, está escrito, é o evangelista pegando a caneta, pegando o papel, escrevendo sobre a divindade do mestre, e ele começa emocionado a escrever, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e os inimigos da unção não entenderam, os inimigos da unção também não compreenderam. E o que foi que eles não entenderam? Eles não entenderam que quando eles pegaram aquela mulher e jogaram aos pés de Jesus, aquela mulher agora saiu da presença dos escribas e fariseus, e ela foi colocada na presença do Deus Todo-Poderoso. Agora preste atenção, a presença de Deus tem alguns aspectos, entre eles a presença de Deus, ela protege, a presença de Deus, ela guarda. Quem está na presença de Deus está guardado, quem está na presença de Deus está escondido. Ei, perceba uma coisa, eu vim aqui como profeta de Deus trazer resposta para a tua vida esta noite. Preste atenção, porque você entrou aqui questionando como é que pode. Aquele menino saiu de casa, ele está na droga, ele está no mundo e ninguém ainda matou ele. Sabe por que não matou? Porque enquanto você ora, Deus esconde ele. Ei, preste atenção numa coisa, aquilo que Deus esconde, o mundo não acha, o diabo não acha. Ora que Deus esconde, ora que Deus esconde, ora que Deus esconde. Aleluia, aleluia. Descansa, descansa. Há alguns eruditos que atribui o Salmo de número 91 a Moisés,
Existem alguns eruditos que atribuem o Salmo de número 91 a Moisés, e há quem diga que Moisés escreve esse salmo em meio deserto, em pleno deserto, e o povo está com medo, o povo quer fugir, o povo não confia. Aí Moisés olha para o povo, abre a boca e ele começa a escrever o salmo de número 91, e na primeira estrofe ele está dizendo: acalma o coração, descansa, fica calmo, confia e descansa. Por que, Moisés? Por que, Moisés? Descansar por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descansa, descansa, descansa. Está escondido, está escondido, está escondido, porque a presença de Deus é proteção. A Arca da Aliança é o maior símbolo político e o maior símbolo da presença de Deus que existia no Antigo Testamento. Quando você olha a tampa, quando você olha o propiciatório, lá tem 2 querubins, símbolo de proteção. Preste atenção numa coisa essa noite. Quando você lê Lucas capítulo de número 15 e você chega na parábola do filho pródigo, você vai entender uma coisa: o filho na rebeldia, ele pega tudo que ele tem, tudo que não é de direito, tudo que o pai deu, e na rebeldia ele vai embora. Só que o tempo passa, e quando o tempo passa, a Bíblia diz que ele arrepende, ele cai em si, pastor Dálcio, e quando ele cai em si, ele volta para casa. Só que quando ele volta para casa, minha irmã, ele vai encontrar pelo menos 3 problemas ou 3 dificuldades. O primeiro problema: o pai dele é fazendeiro, o pai dele é rico, e todo fazendeiro tem empregados à sua disposição. O segundo problema é que os empregados moravam ao redor da fazenda do fazendeiro. O terceiro problema é que os empregados, eles conheciam a lei, e a lei dizia que quando o rebelde voltasse para casa, ele tinha que ser apedrejado. É por isso que você vai ver no texto que quando o pai vê o menino de longe, não é o menino que corre para o pai, é o pai que corre para o menino. Porque quando o pai abraça o menino, ele está dizendo: na minha presença ninguém te mata, ninguém te mata, ninguém te mata. Na minha presença ninguém te apedreja, na minha presença ninguém te mata. Você está vivo, a presença te protege, a presença te protege, a presença te guarda. Aquela mulher não entendeu, mas ela estava na presença de Deus. E na presença de Deus, preste atenção, porque Deus quer ministrar algo ao teu coração esta noite. Na presença de Deus, na presença de Deus, alguém chega para Jesus e diz assim: Jesus, ela foi pega, ela errou, ela pecou, ela caiu, e Moisés na lei, ele manda que as tais sejam apedrejadas. E tu, porém, o que dizes? Tu, porém, o que tens a falar? 2 detalhes. Preste atenção. Eles estavam pegando um problema que era deles
E eles estavam transferindo esse problema para Jesus. Agora eu lhe faço uma pergunta aqui essa noite. Qual é o problema que é insolúvel para Jesus? Que problema é esse que Jesus não é capaz de resolver? Que dificuldade é essa que Jesus não é capaz de resolver? Que impossível é esse para Deus? O impossível era o mar vermelho, Deus abriu o mar. O impossível era o Jordão, Deus abriu o Jordão. O impossível eram as muralhas de Jericó, Deus implodiu as muralhas de Jericó. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Eu venho aqui dizer uma coisa para o teu problema. Problema, eu tenho uma palavra para você. Eu quero te apresentar um Jesus que é maior. É maior. É maior. É maior. Porque transferir um problema para Deus, transferir, não existe problema insolúvel para Deus. Entenda uma coisa: trocando por miúdos, Jesus nesse cenário, Ele está dentro do fogo cruzado. Os inimigos queriam uma sentença de morte. Só que eles estão falando com Deus. Entre essa mulher e a multidão existe Deus e existe os inimigos. Eu tenho uma palavra de Deus aqui essa noite para alguém. Ei, o inimigo tentou te matar na depressão e ele não conseguiu. O inimigo tentou te matar na opressão e ele também não conseguiu. E não conseguiu por quê? Porque no meio da tua depressão você não saiu da presença de Deus. O que é que tem a ver, Eduardo? O inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas e o teu Deus? O teu Deus veio para te dar vida, 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 vida. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Melhora meu retorno aqui, filho. Vida. Ele está no meio do fogo cruzado. Eu preciso que você entenda uma coisa. Hoje, pastor Dálcio, nós reconhecemos que Jesus era rabino. Naquela época não. Jesus não era reconhecido como rabino. Ele não passou na escola de Liel. Faculdade de Shammai também não. Não é reconhecido. Eles querem testá-lo. Por que é um teste?
Porque a lei dizia: se pego em adultério, tem que morrer a pedrada. Mas aquela mulher não adulterou sozinha. Aonde está o homem dentro do cenário? Não existe o homem. Agora preste atenção numa coisa. O fundador do amor é Jesus. Ele começa pregando sobre o amor. Hoje Deus me inspirou numa mensagem que se chama Os Escravos do Amor. Ele chega no Sermão do Monte e ele resume, ele diz: ama a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele tem um aspecto ministerial. Ele é Rabone, mestre do amor. Mas Jesus também é rabino, mestre da lei. Ele disse: eu não vim para revogar, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Se Jesus dissesse assim: mata a mulher, era reprovado, e aqueles que ouviram ele falar sobre o amor ia dizer: e o amor que o Senhor pregou? Aonde está o amor que o Senhor pregou? Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja esta noite, para aqueles que estão me assistindo, para aqueles que estão aqui essa noite. Jesus lhe ama. Ele morreu naquela cruz porque Ele ama você. Ele desceu do céu porque Ele ama você. Eduardo, eu caí. Eduardo, não tenho força. Essa noite Ele me traz aqui para dizer: eu estou descendo, estou pegando na tua mão. Jesus, não tenho força. Eu desço com a minha força, te coloco de pé e digo: foi por amor, foi por amor. Foi por amor. Mas se ele dissesse assim: mata não, reprovação na certa, o Senhor tem que cumprir a lei. Só que tem uma coisa: os escribas, eles interpretavam a lei, e não era mais do que obrigação, tinha que interpretar mesmo. Jesus desce, encerro aqui, começa a escrever. Quando ele começa a escrever, ele diz assim: não, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava dizendo: vocês conhecem a lei agora. Há 1000 anos atrás, o dedo de Deus escreveu em pedras. Vocês conhecem o que há 1000 anos atrás Deus já tinha escrito. Sabe o que Deus estava dizendo para aquela mulher naquele dia? Eis, os inimigos vieram aqui botar um ponto final na tua história, mas eu vim aqui riscar o ponto, botar uma vírgula e dizer: prossegue, continua, continua. Fiquem de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ali era o fim, mas eu posso enxergar Jesus pegando na mão dela
colocando ela de pé e dizendo: olha para a terra, está vendo lá? Eu não sei onde foi que errou, eu não sei onde foi que caiu, eu não sei onde foi que pecou. Ei, mas cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que vieram te julgar? Igreja de Araporã, levante assim a mão para cima em nome de Jesus. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É Jesus dizendo: vieram matar, eu vim escrever uma nova história, eu vim escrever uma nova história. Eu encerro aqui agora, deixa eu fazer o apelo. Passou 1 minuto. Eu posso, pastor Dalmo, fazer o apelo? Com a sua permissão, 1 minuto. Tem alguém em nosso meio que não é crente? Se você não for crente, levante assim a mão para eu te conhecer. Levante assim a mão para mim te conhecer. Se você não for crente, não quero te constranger. Se não for crente, levante assim a mão para mim te conhecer. Todos são crentes, todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Me dá 30 segundos para me orar pela sua vida. Meu Deus e meu Pai, ei, foi ministrado a tua palavra foi pregada. Meu Deus, o pregador prega, quem convence é o Senhor, quem visita é o Senhor, quem enche é o Senhor. Foi aqui pregada a tua palavra, Deus. Abençoe a tua igreja, abrace a tua igreja, em nome de Jesus. Pastor Dalcio. Glória a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo. Quantos nesta noite ouviram a voz de Deus? Quantos nesta noite podem glorificar ao nome do Senhor? Aleluia. Nós vamos orar com o pastor Geraldo, vai estar orando, colocando uma vírgula nesse culto. E eu tenho certeza de que nesta noite nós vamos voltar para as nossas casas abençoados pelo poder do sangue de Jesus. Nós vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pela ministração da sua palavra, pelo que o Senhor falou conosco, nos abençoou, nos fortaleceu e nos enviará de retorno à nossa casa, Pai, abençoados e firmados na tua palavra. Deus, continue abençoando a cada um de nós para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Ainda de pé, faça assim com a sua mão e repita comigo: que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós. E nós dizemos amém, amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.